Você sabia que a Câmara de Vereadores está posicionada como uma das casas legislativas mais transparentes do país? E segundo o Índice de Transparência, da Administração Pública, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, agora em 2023, é isso mesmo. E Toledo conquistou o primeiro lugar entre os 15 municípios do Paraná, com mais de 50 mil habitantes. Para falar sobre esse trabalho da Câmara, estamos aqui com o vereador Dudu Barbosa, ele que é atual presidente do Legislativo, para falar para a gente desse trabalho aqui também. Boa tarde, presidente. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. É uma satisfação enorme estar ao seu lado e nesse programa que tem uma audiência muito grande na nossa região, no Paraná, e no Grupo RIC, por toda a experiência de jornalismo e de informações que vocês têm no Paraná e no Brasil. Então, é uma honra e uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Mas conta pra gente, presidente, como foi chegar a esse nível de reconhecimento, de transparência na administração pública, alcançando aí o primeiro lugar? Mauro, a administração pública não é nada fácil. Mudar uma cultura leva-se tempo. Então, primeiro, precisa ter vontade política da mesa diretora, que comanda os vereadores, no caso de Toledo, os 19 vereadores, e também a participação dos nossos servidores, que aqui quero fazer um reconhecimento pelos bons servidores que a Câmara Municipal de Toledo tem, que nos ajudou muito quando apresentamos a nossa proposta de inovação, transparência e sustentabilidade, no sentido de modernizar a Câmara e aproximá-la da comunidade com mais transparência. Então, de pronto, os servidores compraram essa ideia e nos ajudaram a fazer isso. Então, primeiro tinha que ter vontade política, o desejo político de fazer, mas principalmente contar com os servidores, que através deles a contratação de tecnologias que possibilitasse isso. Não é fácil e nós temos que avançar cada vez mais, porque a comunidade merece uma Câmara mais próxima do cidadão e principalmente mais transparente. Presidente, já no sentido de dar publicidade às ações da Câmara, como a comunidade consegue ver lá no portal do Serviço Público o trabalho dos vereadores? Até porque, às vezes, tem muitas ações que a Câmara faz que no dia a dia acabam passando despercebidas pela comunidade de Toledo ali. Quais que foram, então, as principais ações ali do Legislativo durante essa gestão? Até para as pessoas que estão em casa entenderem também. Mauro, passou principalmente pelo investimento de uma agência de publicidade, porque tudo que acontece de política pública em um município, a Câmara ela é responsável por essas ações. Não existe uma escola, um asfalto, melhoria em saúde, melhoria em educação, se não tiver uma aprovação de um projeto de lei, ou inclusive na própria lei orçamentária. Então a Câmara, ela está presente em todas as políticas públicas. Só que, por outro lado, nossa Câmara, principalmente, tinha uma dificuldade de externar para a comunidade o papel institucional que nós temos dentre essas políticas. Então, a agência de publicidade, melhorar o canal de comunicação da Câmara com a comunidade, ter um site que conversa com as pessoas. Agora, recentemente, agora em novembro, lançamos o app da Câmara para que a comunidade interaja diretamente com os vereadores e, principalmente, levando os seus problemas para a realidade dos vereadores, para que nós possamos encontrar alguma solução para aqueles problemas. Então, a implantação de tecnologias, melhorar a nossa comunicação, por exemplo, a nossa Secretaria de Comunicação da Câmara, quando assumimos, nós tínhamos apenas um jornalista que trabalhava 5h30 por semana. Hoje nós temos um departamento de jornalismo. Nós temos novos servidores, nós temos jornalistas preparados para mandar a informação daquilo que nós produzimos no dia a dia da Câmara para a comunidade, para que ela perceba a importância que tem a Câmara e o papel institucional da Câmara para a comunidade. Até isso eu ia comentar agora, presidente, dessas expectativas da contratação de novos servidores aí, e para esses departamentos também do Legislativo, tanto na parte de informática, de comunicação, e esses investimentos aí do capital humano, surtiu esse efeito esperado? Vocês têm percebido isso também juntamente lá na Câmara? Sim, na prática sim, porque veja bem, para o orçamento agora de 2025, nós aprovamos ontem, em segundo turno, o orçamento de 1.180 bilhões para 2025. A Câmara é o local responsável por fazer a fiscalização da aplicação desses recursos públicos. Então, quando você não tem um quadro de servidor à altura, quando você não tem os gabinetes parlamentares à altura, ou inclusive com assessoria técnica dos nossos bons servidores para que nós possamos fiscalizar em todas as áreas da administração pública,
Não seria possível se não tivesse isso. Então, quando nós aumentamos a comunicação, para quê? Para mostrar para as pessoas aquilo que nós fazemos. Melhoramos a área do legislativo para quê? Para nos dar consultoria técnica na criação de novas leis e de fiscalizar, inclusive, as leis que já existem. E das outras assessorias nas comissões, quanto nos gabinetes, para que nós também possamos cumprir o nosso papel constitucional, que principalmente é de fiscalizar o dinheiro público. Então, quando se aumenta o quadro de servidor da Câmara, é a garantia de que os vereadores e os gabinetes parlamentares terão condições para que nós possamos fiscalizar melhor cada vez o Executivo Municipal. E a gente sabe também que essa modernização, né, presidente, do processo legislativo também foi uma conquista. Mas como o sistema Legis, que é a nova plataforma da Câmara, e o novo aplicativo também da Câmara, né, facilitam esses procedimentos aí do legislativo e contribuem também, né, com a transparência da Câmara? Sabe como contribui, Mauro? Quando eu comecei a acompanhar a Câmara, a nossa Câmara vem lá de 1952, estamos na 17ª legislatura agora. Antes os processos eram muito lentos e quando se entrava um projeto de lei polêmico na Câmara, não tinha como a população ter acesso àquele projeto, que pode ser bom e às vezes nem tão bom assim. Então o objetivo maior nosso de usar a tecnologia que já existe a nosso favor é dizer o seguinte: comunidade, tudo aquilo de legislação que for entrar na nossa Câmara, a população vai ter esse acesso no app, no nosso site, ou vai estar nos caminhos que nós usamos de transparência. Por isso que o nosso índice de transparência em 2023 foi a Câmara mais transparente do Paraná, dos municípios acima de 150 mil habitantes. Por quê? Porque todos os processos da Câmara, além de ser processos digitais, nós acabamos com os papéis na parte de processo de legislação para dar transparência. Por quê? Porque a comunidade tem que saber o que acontece na Câmara Municipal. Já foi aquela época da política que só tinha acesso àqueles que estavam dentro da política. Não, a população tem que saber o que acontece na sua cidade. Então, usar esses mecanismos que nós temos de tecnologia a favor das pessoas é dar transparência, com certeza. E assim, com a realização de uma sessão a mais por semana, né, que está acontecendo, isso também ele acaba agilizando a aprovação de projetos mais rápidos e sendo mais práticos também? Ela tem dois pontos, né? Um ponto que na cabeça das pessoas que nós vereadores estamos trabalhando mais, que nós já trabalhávamos muito, tá? E ficou trabalhando mais também, concordo com isso. Porque você já tinha as comissões nas terças, quartas e quintas-feiras, reunião das comissões permanentes, mas tinha sessão só na segunda-feira. Com a implantação da sessão suplementar na terça-feira, o que ele agiliza do ponto de vista prático? Por melhor que seja um município do país, as nossas leis orçamentárias, estamos avançando a passos lentos ainda na evolução delas. Então, não tem como você prever exatamente 100% o que vai acontecer no ano seguinte. Então, é muito natural que nos municípios, os 5.570 municípios que nós temos no país, que toda semana vai para a Câmara uma abertura de crédito suplementar ou abertura de crédito adicional. Antes da segunda sessão suplementar, esse processo entrava na sessão de segunda-feira, passava pelas comissões, teria que ser votado em uma segunda-feira e em segundo turno na outra segunda-feira. Quanto que levaria isso? Em média, 45, 50 dias. Então, eu tenho um recurso lá em Brasília, eu preciso mexer na minha lei orçamentária para poder receber aquele recurso ou para poder melhorar alguma coisa dentro da educação. Esse prazo era um prazo muito, muito longo, porque 45 dias é muito tempo. As pessoas reclamam que a política ela é engessada, né? Então, nós, com a implantação da segunda sessão, ou a sessão suplementar, esse processo entra na segunda-feira, ele vai para a CFO na terça-feira, na outra segunda-feira ele vota o primeiro e segundo turno. Um projeto que antes demoraria 45 dias, hoje nós fazemos isso em 15 dias. Então, isso diminui, inclusive, a quantidade de sessão extraordinária. Não está sendo mais necessário chamar a sessão extraordinária, porque a Câmara consegue organizar os projetos e dar a velocidade e a celeridade que a população precisa para que a política pública esteja à sua frente o quanto antes. E sobre as reformas, presidente, assim, as reformas na estrutura predial também, eu vi que tem investimentos em equipamentos também internos que foram feitos durante essa legislatura atual também, né? Aconteceu bastante isso na Câmara, né? Nós fizemos uma revolução tecnológica naquela Câmara, de dar segurança nas informações, atender a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, deixar tudo bem do jeito que tem que ser, como a lei determina.
como que nós fiscalizamos um orçamento tão grande, como eu falei agora há pouco, de 1 bilhão 180 milhões para 2025, se nós não temos ferramentas tecnológicas? Mas para que eu consiga ter ferramentas tecnológicas, eu preciso ter, por exemplo, coisa básica que nós não tínhamos, uma internet de qualidade. A segurança dos dados que nós processamos na Câmara também tem que ter um servidor de qualidade para que a gente consiga armazenar essas informações e dar a destinação correta. Então, fizemos um grande investimento tecnológico na Câmara e eu costumo brincar que, inclusive, nós acabamos com o nosso criadouro de dengue, porque eu sou população, cuide dos seus quintais. A dengue não é culpa do poder público, não é culpa de prefeito, não é culpa de vereador, não é culpa de político. Dengue, a culpa é nossa, é na nossa casa que dá-se, que se cria, que é os criadores do mosquitinho da dengue. Então, cuide do seu quintal, esse é o recado. E nós tínhamos uma cascata lá na frente que não funcionava. Então tinha que ter sempre um servidor para poder ficar limpando aquilo lá e ninguém conseguia dar solução. Falei, vamos criar um estacionamento aqui. Hoje, o que nós fizemos? Nós tiramos 30 veículos de servidores nossos que ficavam na rua, que hoje fica no nosso estacionamento, e nós fizemos um bem para a comunidade que não vai ser permitido, nunca será permitido naquela Câmara, a criação do mosquitinho da dengue lá. Então, entre outras reformas que nós fizemos lá, Mauro, nós estamos entregando para a 18ª legislatura um prédio mais aconchegante, um prédio mais moderno, um prédio com a cara do povo toledano que gosta, que a nossa régua é muito alta, principalmente por quê? Porque quando você está num ambiente gostoso, você tem o dever e a obrigação de também trabalhar para entregar uma fiscalização melhor, porque é o nosso papel enquanto agente político, enquanto vereador eleito, enquanto fiscal do dinheiro da população, cuidar bem dos nossos recursos públicos. Eu ia perguntar isso para a gente finalizar, presidente, um balanço final, né, dessa 17ª legislatura, né, e qual o cenário atual agora, né, dos vereadores aí para a 18ª, aí o que eles irão encontrar na Câmara? Mauro, primeiro eu quero agradecer aqui a todos os nossos vereadores que compõem a 17ª legislatura. Os nossos são 17 homens e 2 grandes vereadoras, a vereadora Marli e a vereadora Olinda. Nós fizemos muita coisa nessa Câmara nesses 4 anos. A 17ª legislatura avançou muito no sentido da fiscalização, no sentido de criar novas leis. Talvez foi a legislatura da história de Toledo que mais leis se criou, inclusive boas leis, como por exemplo a lei do agente mirim, que é uma lei que vem ao encontro da comunidade, para que a comunidade escolar possa também ajudar o combate à dengue com as crianças desde pequenininhas ao combate à dengue. Então nós melhoramos muito. A expectativa, nós vamos entregar uma Câmara muito melhor para a 18ª legislatura. Então, a expectativa é que essa régua não pode diminuir, a tendência é que ele aumente. Então, a responsabilidade desses novos vereadores para que na legislatura de 25 a 28 nós possamos avançar cada vez mais, tanto na criação de leis, quanto na fiscalização do recurso público, mas principalmente melhorar a imagem institucional da Câmara. Porque a imagem institucional da Câmara precisa ser melhorada, no sentido de que as pessoas precisam perceber a importância que ela tem. Por isso que até é uma frase muito utilizada ultimamente, que onde tem política pública, tem legislação, e se tem legislação, a Câmara Municipal está presente, porque é isso. Tudo aquilo, Mauro, uma lei de uma calçada, uma lei de sinalização de trânsito, uma lei de novos asfaltos, uma lei de nova OBS, uma lei de uma educação melhor, passa pela Câmara. Então a Câmara tem um papel fundamental dessas políticas públicas. Passa pela Câmara Municipal, que muitas vezes não é valorizada. É isso, eu quero aproveitar e agradecer ao presidente da Câmara aí de Toledo, né, da Câmara de Vereadores, o Dudu. Espero que vocês de casa tenham entendido também um pouco como funciona, né, essa casa de leis ali também. Quero agradecer, mandar meu abraço pro pessoal da Câmara lá também. Como ele falou, tem uma equipe de jornalistas lá também, que sempre estão atendendo a imprensa, né? E a RIC, sempre quando vocês de casa cobram aqui a gente cobra eles também, e eles dão retorno pra gente falando desse trabalho. Obrigado por essas explicações. Obrigado, Mauro. Mais uma vez é uma satisfação poder estar aqui com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos.